Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as fases do casamento. O culto é da família hoje, né? Então a ênfase vai ser sobre família. Então nós vamos tratar desse assunto que é muito importante para todos nós. E eu aproveito para cumprimentar todos vocês que estão aqui e cumprimentar a igreja que também está lá fora, está nos assistindo aí pelo canal, né? E os amigos também. Eu sei que essa mensagem vai chegar em muitas pessoas e vai ser muito útil para todo mundo, né? Então, para a gente poder ganhar tempo, considerando que o nosso horário está um pouquinho avançado, vamos trabalhar. Estou hoje lutando aqui com uma tosse, gripe, dores, e quando a velhice vai chegando é complicado, né? Por isso que a irmã Valderez diz que esse negócio de terceira idade, que é a melhor idade, isso é só mentira, viu, Braulio? Né? A velhice só traz doença, né, Pedro? E eu amanheci hoje tão mal e tô ainda aqui. Bom, mas vamos para frente. Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. Bom, quando a gente fala sobre casamento, famílias, é um assunto técnico também, quando você avalia pelo lado científico, pela literatura mais especializada. Então, dependendo dos teóricos, eles vão apresentar diversas fases para o casamento. Eu, pessoalmente, vou conversar hoje com vocês sobre 3 fases rápidas e básicas, para a gente ter uma noção sobre esse assunto. Mas eu quero começar com a Bíblia. Cantares de Salomão, capítulo 3, 2-4, diz assim: Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma, busquei-o, e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. Eu gosto muito desses versículos que tratam aí da sunamita, da mulher que está falando, nesse caso aí desse poema, porque aí há 3 verbos que são muitíssimo interessantes, que é o verbo buscar, o verbo encontrar e o verbo agarrar. Eu considero isso daí como 3 fases essenciais para que a gente medite sobre a questão conjugal: buscar, achar e agarrar. Que eu poderia dizer que esses 3 verbos podem estar relacionados exatamente com isso: buscar, encontrar e preservar. Quando a gente é jovem, namoro, viu, Mariana? É oração para achar, né? Oração para encontrar. Senhor, manda a mim, viu? Você que está nessa fase aí, novinho, bonito, está na fase assim, vinde a mim todas, né? Tem algumas historinhas que o pessoal diz assim, que quando a gente está nessa fase, como esse adolescente jovem e bonito, e as meninas assim também na fase de Mariana, você diz assim: eu namoro com quem eu quiser. Só que o tempo vai passando. O tempo vai passando, às vezes a situação vai ficando difícil, né, Pedro? Aí chega naquela fase assim: eu namoro com quem vier. O complicado é quando você chega na terceira fase, que é assim: eu caso agora ou namoro com quem puder. Ou seja, é o momento do desespero, né? E tem muita gente nessa fase aí, muito, infelizmente. Claro que não são os solteiros, há muitos divorciados que passam por uma situação muito difícil para reencontrar, para reconstituir família. Então, buscar, encontrar e preservar são coisas muitíssimo interessantes que precisam ser vividas no âmbito do casamento. Agora, quais são as fases do casamento que nós vamos tratar hoje? 3 simples. Primeira fase, o encantamento. Segunda fase, decepção. E a terceira, maturidade. Vamos dissecar cada uma de forma mais detida. A fase do encantamento é essa daí. É o sonho de princesa, né? Essa história dos contos de fada, viu, Fabiana? Isso é só balela. Uma vez eu ouvi uma palestra de um terapeuta de família, ele dizendo assim, que quando termina um filme da Disney, que eles dizem assim: viveram felizes para sempre, por exemplo, a Branca de Neve lá, com o príncipe dela. Aí ele disse assim: se nós fôssemos encontrar a Branca de Neve hoje, ela deveria estar queimada, de tanto pegar sol na beira do riacho para lavar louça e roupa, não é?
A Bela Adormecida. A Bela Adormecida deve ter se arrependido um bocado de ter acordado, viu? Porque dormindo eu acho que estaria melhor, mais confortável. Então, gente, a vida é uma vida dura, a vida é difícil, né? A vida tem suas dificuldades, suas lutas. Mas a primeira fase, que é a fase do encantamento, ela é muito legal. Essa fase do encantamento, eu vou falar para você, viu, Débora? Para você, viu, bonito? E para Mariana, que são solteiros que estão aqui conosco. Os outros, e a Lana, que está ali em cima, né? Isso aqui serve muito para vocês. E Natan, né? A turma solteira aí. Como é que essa fase é caracterizada? Primeiro, você começa a namorar, aí vem aquela fase, paixão romântica. Você não consegue pensar em outra pessoa a não ser no namorado. Tudo fala. De vez em quando eu fico lembrando, quando eu namorava com Leia, gente, eu era um poeta. Eu escrevi um caderno de poemas para Leia. Outro dia eu achei esses poemas lá em casa, e eu comecei a ler alguns, aí depois eu olhei assim para ela, depois de 33 anos de casado, aí eu fiquei pensando, dizendo assim, como a gente é besta, viu? Mas nada perdido, porque essa fase de namoro é maravilhosa, é encantadora, e é extraordinária, só que ela tem algumas coisas que a gente precisa ter o pé no chão. Por exemplo, você fica tão fascinado com o outro que não consegue ver defeitos, não é? Não consegue ver defeito. E detalhe, não tem quem consiga te alertar se for uma situação de dificuldade. Às vezes, a pessoa está envolvida com alguém que não é de boa índole, mas não tem conselho que dê jeito. Parece que a pessoa tem que quebrar a cara no muro para poder cair na real. E esse é um assunto muito sério, porque os jovens namorados precisam ter consciência de que casamento é algo muito sério, é para a vida toda, não é para 1 ou 2 dias. Então, o namoro, que é a antessala do casamento, ele precisa ser levado muito a sério para que você não se quebre depois. Então, isso é muito importante. Beleza? Quando você está nessa fascinação, aí vem o bate-papo, aí a seguinte é a idealização, né? Como vai ser nossa casa? Ah, nossa casa vai ser linda, vai ser maravilhoso, nós não vamos esquecer um aniversário, nem um casamento. De vez em quando eu visito alguns por aí, eu pergunto de mal, qual foi a data do seu casamento? Aí a mulher olha assim para ele com aquele olhar matador, né? Para ver se o cara lembra, viu, Delman? Aí isso gera alguns embaraços. Por quê? Porque você passou disso aí, a idealização. Não estou dizendo que isso não seja legal, pelo contrário, tem que ter idealização. Por exemplo, eu tenho na minha casa alguns rituais que vêm lá da minha idealização de casamento. E uma delas, almoçar e jantar e tomar café em torno da nossa mesa com os filhos. Entendeu? Isso aí eu planejei com Leia. Por quê? Porque na minha casa, lá de onde eu vim da minha família parental, não tinha isso. Então, nós vamos fazer dessa forma. Então faz parte da idealização. Só que existem algumas idealizações que é só balela. É só blá blá blá, não dá resultado nenhum. Uma outra coisa desse período de encantamento é a adoração. Tudo que o outro faz é maravilhoso, né? Pode fazer um macarrão carnavalesco, um arroz carnavalesco. Vocês sabem o que é isso? É que já vem em bloco. Aquele grudento, viu, Braulio? Então, não, mas é maravilhoso, é a melhor coisa do mundo, porque tudo que o outro faz é lindo, é encantador. Essa fase aí de namoro, gente, a gente mente tanto para a gente mesmo. Não é que isso seja um problema, é que isso não vai durar. Entendeu? Isso não vai durar. Por isso que depois dessa fase vem a fase seguinte, que é a desilusão. A desilusão, quando você casa, não demora muito, ela chega. Tem gente que pensa assim, um casamento, eu vou casar para ser feliz. Calma. Se você vai casar para ser feliz, muito cuidado. Porque se você não é feliz e vai casar para ser feliz, você pode se frustrar absurdamente. Um dia desse eu estava conversando com um terapeuta e ele disse assim, uma coisa importante. Ele disse assim, olha, amar é uma escolha. E amar não se trata do outro, amar se trata de você. É uma escolha, é uma decisão. Só que essa é uma decisão absurda que exige muito desprendimento, exige muito cristianismo, exige muito joelho no chão. Então, vamos ver por que vêm as desilusões. Primeiro,
É o excesso de expectativa. Excesso de expectativa é o caminho mais curto para a frustração, já disse Marta Medeiros. Ellen White, no Lar Adventista, ela escreve da seguinte forma, eu gosto demais dessa citação, porque ela é muito lúcida, muito transparente, muito pé no chão, muito realística. E ela diz assim, olha, ao enfrentar o recém-casado par, a vida, com sua carga de quê? De perplexidade e cuidado, desaparece o romance com o qual tantas vezes a imaginação reveste o casamento. Marido e mulher ficam conhecendo mutuamente o caráter como não lhes era possível conhecê-lo em sua associação anterior, ou seja, no namoro. Por que não dá para conhecer no namoro? Porque namoro significa não moro. É um morando lá, na casa do pai dele, e outro morando lá na casa do pai dela. Por isso o termo namoro significa não moro, junto, né? Bom, é este um período assaz crítico de sua vida. A felicidade e utilidade de toda a sua vida futura depende de seguirem agora o que, gente? O devido procedimento. Eu gosto dessa citação porque ela é muito racional. Ou seja, não tem nada de romantismo aí. É decisão. É decisão. Pastor, isso significa que não tem sentimento? Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que quem se divorcia é quem vem aqui e diz que se ama. Então, se há tanto sentimento de amor, por que chega ao ponto do divórcio? Porque não basta sentimento para um casamento dar certo. Você tem que canalizar o sentimento de forma inteligente. Eu gosto muito do conceito inteligência conjugal. Aí a citação continua dizendo assim, muitas vezes descobrem no outro fraquezas e defeitos o quê? Insuspeitados. Mas os corações que o amor uniu descobrirão também o quê, gente? Excelências, até então, desconhecidas. Que todos procurem descobrir as virtudes e não os defeitos. Muitas vezes é a nossa própria atitude, a atmosfera que nos rodeia, o que determina aquilo que o outro nos revelará. Ou seja, o outro, para ser ele, depende muito da forma como é tratado. Essa semana eu ouvi um sermão. Fui fazer a caminhada ontem, na verdade. Lá no Parque da Sementeira, estava ouvindo um sermão. E no sermão, o pastor contou uma experiência de que alguém chegou para uma mulher e perguntou assim, você é submissa ao seu marido? Aí ela disse, essa pergunta não deve ser feita para mim. Essa pergunta tem que ser feita para ele. A resposta dela foi muito inteligente. Por quê? Porque, na verdade, a submissão da mulher é definida pela quantidade de amor que ela recebe. E vice-versa. Marido e mulher precisam se amar mutuamente para que as coisas deem certo. Como é essa fase da decepção? Primeiro, vem a irritação. Isso é muito sutil. Eu quero dizer para vocês que a irritabilidade é um sintoma de depressão. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Eu, pessoalmente, me sinto profundamente irritado quando eu perco sono. Entendeu? Fico muitíssimo irritado, muito nervoso. A questão do sono é tão séria que na vida militar, no tempo... Aliás, quando se precisa usar métodos de tortura, né? Quando eu vou falar isso, não que seja uma prática, mas quando eu leio a respeito disso, de situações, de guerra, quando você quer torturar alguém, faz a pessoa ter privação de sono. A pessoa vai dormir e joga água em cima. Depois entra numa sessão de perguntas e perguntas, você vai fazendo um drama psicológico. Não tem ser humano que aguente isso. Por isso que muitas doenças estão relacionadas com o não dormir direito. É muito importante dormir bem. Dormir bem. Entende? Isso é fantástico, precisa ser vivido por nós. Então, a irritabilidade, ela vai entrando às vezes de forma sutil no relacionamento, quando pensa que você não tem mais paciência com o outro. Ok? Muito cuidado com isso. Aí vem a amargura. Não existe coisa pior do que quando a amargura entra no coração. E detalhe, a amargura é contagiosa.
que você começa a falar mal do outro para outras pessoas. E a Bíblia diz lá em Hebreus que a amargura é contagiosa. Aí vem as cobranças, que no namoro não tinham. Não tinha cobrança, tudo era só apreciação. Aí vem as cobranças. Cadê isso, cadê aquilo, cadê não sei o quê, você não faz isso, você não faz aquilo. Aí a casa se transforma num campo minado. Aí vem as ofensas. As ofensas, às vezes, elas são terríveis, porque alguns cônjuges se tornam sarcásticos, cruéis, e eles vão dando assim alfinetadas daquelas de matar. E as palavras têm um poder destrutivo demais, muito destrutivo. Não sei se eu já contei para vocês uma experiência que me aconteceu. Um dia eu estava tão zangado com Leia, e ela mandou para mim umas mensagens no celular, estava brava, me falou um bando de coisa. Aí eu escrevi uma mensagem aqui para ela: eu vou acabar contigo hoje. Escrevi aqui um texto destrutivo. Depois que eu terminei de escrever que eu ia mandar, aí eu parei um pouquinho e li o texto todo de novo. Aí eu fiquei pensando assim: se essas palavras fossem dirigidas para mim, do jeito que eu sou rancoroso, eu não esqueceria tão cedo. Aí eu apaguei o texto todinho e não mandei nada. Ok? Por quê? Porque você é senhor das palavras que não falou e escravo das que deixou escapar. Uma palavra fora do lugar, ela pode ser extremamente destrutiva. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Assim, faz parte da minha vida pessoal. Eu não me preocupo muito em ser cristão na rua, sinceramente. Mas eu me preocupo muito em ser cristão dentro de casa. Por quê? Porque lá não tem máscara, lá você está com as pessoas que te conhecem de fato. Se você não for cristão dentro de casa, o que adianta você maquiar fora? Isso não é interessante, não é legal. Então eu digo uma coisa para vocês, maridos e esposas: se há um campo, um terreno no qual nós precisamos nos esforçar diariamente para ser bons cristãos, é dentro de casa. Dentro de casa. Depois das ofensas vem as ameaças. Aí entra numa fase muito perigosa. Porque quando um está ameaçando a vida do outro, isso se torna extremamente perigoso. E infelizmente tem pessoas que extrapolam isso e chega onde não deveria chegar. Eu falo de forma generalizada. Beleza? E por fim o desconforto total. Como é o desconforto total? Quando um não suporta mais a presença do outro, quando ambos viram incômodo. Vocês já viram casamentos assim? Existe um monte de casais que estão divorciados dentro de casa. Frios, que não conseguem mais se tocar. Estão sofrendo muito. Agora, vamos avaliar aqui algumas coisas. Por que isso acontece? Primeiro, expectativa irreal. Chega um tempo na vida que a gente aprende que ninguém nos decepciona. Nós que colocamos expectativa demais sobre as pessoas. Cada um é o que é e oferece aquilo que tem para oferecer. Olha que frase significativa essa. Isso aqui é muito profundo, mas é um aprendizado. E eu quero dizer uma coisa para vocês que são maridos e esposas, e vocês que me ouvem aí pela internet. Um dos maiores aprendizados que um ser humano pode ter é aprender a gostar de conviver consigo. Eu não me refiro a narcisismo, eu me refiro a ter segurança de aprender a gostar de si mesmo, de se autoconhecer. Então chega um tempo na vida que a gente aprende que ninguém nos decepciona. Nós que colocamos expectativa demais sobre as pessoas. Cada um é o que é e oferece aquilo que tem para oferecer. Alguém me perguntou outro dia: você tem ciúme? Eu disse: tenho. Eu tenho 2 tipos de ciúmes. Eu tenho o ciúme protetor, normal, o cuidado, pelo meu senso de proteção, zelo, mas eu também tenho o ciúme patológico. Qual é o ciúme patológico? O ciúme patológico é aquele quando você sufoca o outro. Aí você pode me perguntar: você sufoca a sua esposa? Não. Não pego o celular, não a vigio, ela pega a chave do carro, sai,
a hora que quer, o tempo que quer, e eu não faço isso, por uma razão muito simples. Porque esse tipo de ciúme não se trata dela, se trata de mim. E aí veja bem, muitos casamentos não dão certo, porque há muita imaturidade por parte dos que entraram nessa relação. Entendem? Imaturidade. E não tem coisa pior do que quando uma pessoa não cresce. E sabe qual é uma das melhores formas de você saber se uma pessoa está crescida, está madura ou não? É quando ela tem noções exatas sobre si mesmo. Porque nós somos muito mentirosos sobre nós mesmos. Raramente alguém vai chegar e dizer assim, cara, eu sou muito chato nesse ponto aqui, nesse. A gente está sempre tentando vender uma imagem diferente daquilo que realmente nós somos. E quando se trata de conjugalidade tem que ter amor, mas precisa ter muita exatidão, muita transparência. Entendem? Bom, eu quero aconselhar vocês que não se decepcionem, alimentando expectativas irreais. Por quê? Porque você casou com um ser humano real. Você casou com um ser humano real. Um dia desse eu estava conversando com a minha esposa, e ela me deu um vídeo, um vídeo e uma outra, acho que 2 vídeos para eu olhar. Ela disse assim, veja esses 2 vídeos. Um vídeo tratava de menopausa, e o outro vídeo tratava de outra coisa lá, sobre as emoções femininas. Vocês sabem que quando a mulher entra na menopausa, por isso que essa palestra de hoje ela é muito pequena comparado com as fases, de fato, do casamento, porque se a gente for estudar as fases da vida no contexto conjugal, aí amplia bem mais. Bom, quando a gente é jovem é tudo tão bom, né? A gente tem tanta força, e a gente também é meio inconsequente. Eu sei que a vida é boa, em todos os momentos, né, Romário? Mas a gente vai envelhecendo, né? Os homens vão ficando cheios de dores, eu já estou chegando nessa fase. E as mulheres, quando entram na menopausa, a vida delas vira um negócio assim, aparece um fogo estranho aí, que não é de Deus não, esse negócio, né, Kelly? E aí o ponto onde eu quero chegar é que as emoções femininas, elas também entram numa ebulição danada. E aí elas choram, às vezes no silêncio, se isolam um pouco, vem um pouco de depressão, vem tristeza, vem uma série de coisas. Aí eu estava conversando com a minha mulher sobre isso, e ela foi falando sobre essas coisas. Aí eu fiz uma pergunta para ela. Eu perguntei assim para ela, no meio desse fogo cruzado todo que tu tens passado, eu tenho sido um bom companheiro? Essa é uma pergunta que exige coragem para você ouvir a resposta, né? Porque se, de repente, eu não estiver sendo um bom companheiro, eu estou sendo um fardo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, para a gente refletir. Eu ouvi uma palestra uma vez do pastor Edemar Marques, e ele disse assim, quando existe um folgado demais no casamento, o outro está apertado demais. E não é para ser assim. Na verdade, os dois têm que carregar o fardo, né? A canga, né? Que são parceiros de puxar, de certa forma, a canga do relacionamento conjugal. Muito bem, qual é a progressão de um casamento não saudável? Por que há esse sofrimento todo? Primeiro, a expectativa não é atendida, aí você fica desiludido. Você fica desiludido por conta de uma expectativa exagerada, imaginando que casou com um anjo, quando na verdade você casou com um ser humano normal. Aí vem em seguida a desilusão, o desligamento, a frustração, a autopiedade. E qual é o passo seguinte? Divórcio. O passo seguinte é o divórcio. Infelizmente, o índice de divórcio entre famílias cristãs está tão grande quanto a média geral da sociedade aí fora. Nesse livro, Enquanto Vivermos, de Gary Smalley, ele fala sobre a expectativa e a realidade do voto. Esse livro é extraordinário, recomendo a leitura. Veja, o que a gente espera quando casa? Dias bons. O que você viveu, às vezes, dias maus. Mas como é o voto? Não é na saúde e na doença? Na riqueza e na pobreza?
Lá em casa só tem um lado desse voto, que é a pobreza. A riqueza a gente ainda não experimentou, entendeu? No brilho do sol, nas sombras. E aí vai. Então você deseja, espera, expecta dias bons, mas vem dias maus. Tem a expectativa da riqueza, mas vem a pobreza também. Saúde, às vezes vem a doença. E pensa numa coisa que estressa a família, a doença. Você pensa num casamento eterno, mas às vezes tem que se deparar com o fim do casamento. A triste realidade que infelizmente acontece. Bom, mas depois dessa fase turbulenta que é a desilusão, os casais que têm foco e propósito, eles chegam onde? Maturidade. E essa é uma fase muito legal, a maturidade. Com quanto tempo de casamento esta fase chega? Não sabemos. Pode chegar rápido, pode demorar. Para alguns nunca chega. E eu penso que sucesso no casamento tem mais a ver com escolha que com falso romantismo. Entendeu? Casamentos de verdade não se sustenta de blá blá blá, não. Casamento é uma coisa real. Mas pastor, isso significa que não tem abraço, não tem beijo, não tem expressões de amor? Não. Tem sim, claro que tem. Tem beijo, tem toque, tem tudo de bom. Só que isso é fundamentado numa base racional, real. Não é uma ilusão. Ok? Bom, veja a progressão de um casamento saudável. A expectativa não é atendida. Expectativa não é atendida. Outro dia eu estava pensando, eu vou contar um exemplo meu, porque eu não conheço a vida de vocês, então eu só posso falar mal de mim mesmo aqui. Ok? Eu estava pensando na minha vida. A minha vida. Você sabe, quando a gente vem para o casamento, a gente traz todas as mazelas da família, né? E da infância. Isso é inegável, você não tem para onde fugir disso. E aí eu fico pensando assim, fazendo minha autoanálise. Eu sou o 10º filho. E aí eu costumo dizer que quando o carinho ia chegar em mim, já tinha se acabado pelo caminho, né? Eu aprendi a ser um sobrevivente. Entenderam? Aprendi a ser um sobrevivente. Mas, com 17 anos eu comecei a ler sobre vida conjugal, porque eu queria casar cedo, né? Que ser jovem para ser fiel a Deus. Eu acho que o jovem que quer ser fiel a Deus, ele casa cedo. Eu penso dessa forma. Mas hoje os tempos estão diferentes, né? Estão muito diferentes. Quando chegou com 19 anos eu queria casar. Não deu certo, graças a Deus. Fui casar aos 22, quando eu encontrei Leia. Olhei Leia, encontrei Leia na igreja do Monte Castelo, lá em São Luís. Bati o olho nela, gostei. E aí eu comecei a pensar nas formas como eu iria abordar essa menina. Mas primeiro eu fiz uma investigação de 20 dias para eu poder fazer um levantamento da ficha criminal dela. 20 dias de investigação. Por quê? Porque eu estava orando, pedindo a Deus que de fato me ajudasse a encontrar uma boa moça para que eu pudesse casar. Ok. Encontrei Leia. Começamos a namorar. Aí vem as descobertas, que eu estou descobrindo até hoje. Nós somos extremamente diferentes. Extremamente diferentes. Entendeu? Leia é corajosa. Ela enfrentava os irmãos dela, assim, de igual para igual. E ela é uma das mais novas. Eu não, eu morria de medo dos meus irmãos. Cada um dos mais velhos me dava uma pancada. Entendeu? Então isso é diferente. Dentro da casa dela o clima era de mais diálogo. Eles eram tudo... Meu sogro era muito carinhoso. Pensa num pai bom. O meu sogro. Amado demais por todos os filhos, especialmente pelos netos. O meu sogro. Gente boa demais. A minha sogra era mais quieta, mais tranquila, mais discreta. Mas eu amava mais minha sogra. Porque ela me adotou. Bom, aí eu começo a namorar com essa menina. E casamos. E a gente vai passando o tempo. E aí o tempo vai passando e nós chegamos agora a 33 anos de casamento. E um dia desses a gente estava batendo um papo sobre nosso passado, como nós somos diferentes. E aí a gente vai envelhecendo, vai aprendendo as coisas, né? E uma das mais importantes descobertas que a gente tem que fazer no relacionamento, Adinha,
é que normalmente a gente dá aquilo que a gente quer receber. E isso é um tremendo engano, gente. Isso é um tremendo engano. Por que é o engano? Porque às vezes você dá, aí o outro está pensando que você está sendo bom demais em doar. Mas às vezes, no fundo, você está dando com a ânsia de receber. Com a ânsia de receber. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, que é uma demonstração assim absurda de honestidade, quando você tem a coragem de dizer o seguinte: olha, eu estou te dando carinho, mas eu quero receber também. Só que há um detalhe: não cobre do seu cônjuge aquilo que seus pais não te deram. Posso repetir isso? Não cobre do seu cônjuge o que teus pais não te deram. Aí eu volto para a minha história. Eu recebi pouquíssimo carinho na minha infância. Então, como eu já falei para vocês aqui, eu acho que umas 2 vezes. Então, eu sou carente. Entendeu? Eu sou carente. Mas aí vem um lance da maturidade. Eu não posso cobrar que Leia supra um papel e um vazio que foi deixado pelos meus pais. Por quê? Porque ela é minha esposa e não meus pais. Está claro isso? Por que eu estou falando isso? Porque uma das maiores causas de problema conjugal é quando a pessoa casa imaginando que o outro vai ser o pai, a mãe, os irmãos, e vai dar tudo que não foi suprido na sua infância. Não. É uma prova de honestidade e de maturidade quando você se autoconhece e aprende a lidar com suas demandas. Isso é crucial na sua vivência. Agora, apesar de eu dizer assim para vocês: eu sou carente. Ninguém me olha reclamando ou chorando pelos cantos. É muito difícil. Porque, como eu falei para vocês, eu aprendi a ser um sobrevivente. E tenho plena consciência de uma coisa: meus pais não poderiam me dar aquilo que eles não receberam. Então eu não cobro deles também. Eu não fico cobrando: estou magoado com meu pai, com a minha mãe. Não, gente, eu já fiz uma avaliação de como foi a vida deles. Entenderam? E louvo a Deus, porque minha mãe me deu o cristianismo. Foi a maior bênção. Agora, ela não poderia ir muito além do que ela recebeu. Entenderam? Então, essa é uma questão que eu, como homem, preciso cuidar. Eu estou falando isso porque existe um monte de marmanjos por aí querendo largar a mulher e falando em divórcios e separados dentro de casa, porque não sabe conviver com suas demandas interiores. E isso precisa ser tratado. Tem que procurar um psicólogo para poder cuidar disso. Beleza? Então, expectativas não atendidas. Quando a expectativa não é atendida, vem uma coisa importante para quem é maduro: a descoberta. Ou seja, eu não recebi exatamente o que eu queria, mas eu estou vendo qualidades maravilhosas aqui nessa outra pessoa. E aí vem o outro lado: a responsabilidade pessoal. Responsabilidade pessoal para quê? Para lidar com as suas zicas. E aí vem um comprometimento. O que é o comprometimento? Casamos para viver até quando? Até que Cristo venha, ou até que a morte nos separe, e a morte natural, não a morte onde um mata o outro. Porque está arriscado a gente dizer assim: até que a morte nos separe, né? Precisa ficar bem esclarecido, muito bem esclarecido. Gente, esse quadro é muito interessante, mas vamos terminar esse negócio aqui. Quando você é maduro, você tem consciência da realidade. Vocês têm consciência das necessidades mútuas um do outro, ok? Você tem consciência que um cansa, o outro cansa. Um tem fome, o outro tem fome. Um precisa de carinho, o outro também precisa. E aí vai. Aí você tem disponibilidade para ajudar. Como é isso? A disponibilidade para ajudar é assim: lá em casa eu trabalho, minha esposa trabalha. Então ela faz a comida, eu lavo a louça. Aos domingos eu faço a comida.
E aí a gente vai revezando e se ajudando. Outra coisa, encorajamento. Encorajamento. Encorajamento é quando um valida o outro. Um valida o outro. Ok? Conforto. É maravilhoso quando você está junto com alguém que você ama. Você sente falta. Eu sinto falta quando a minha mulher não está perto. Não tem mais lugar nenhum bom nesse mundo se Léa não estiver junto comigo. Aí vem a gratidão. Gratidão pela vida e pela presença do outro. E aí vem o que, gente? Crescimento mútuo. Esse crescimento mútuo, ele pode ser emocional, pode ser intelectual, pode ter outras coisas. Agora, a citação que salvou meu casamento: embora possam surgir dificuldades e perplexidades, nem o marido nem a esposa abrigue o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Cada qual resolva ser para o outro tudo que é possível. Continuai as primeiras atenções. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Tudo é imperativo, não tem nada de romantismo aí, é só decisão. Haja amor mútuo, mútua paciência. Então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que o seu princípio, o calor da verdadeira amizade. O amor que liga coração a coração é uma amostra do quê? Do céu. É uma amostra do céu. Aprenda a ver seu casamento pela ótica do grande conflito. Ok? Aprenda a ver seu casamento pela ótica do grande conflito. Gente, tem dia lá em casa que eu sinto assim aquela tentação diabólica de brigar. É sério. Do nada vem aquele descontentamento. Aí eu fico pensando, isso aqui não é legal. Aí eu fico pensando assim, poxa, por que será isso? Simples. Simples. Satanás está o tempo todo de prontidão para te tentar. O tempo todo. E detalhe, quando você olha os defeitos do seu cônjuge, você começa a ser tentado a cobrar, a falar coisas que não devia. E aí vem a grande tentação de você falar uma palavra fora do lugar. Essa é a minha tentação. Porque todos nós temos um pouco de perfeccionista ou de relaxado demais. Cada um de nós, em algum ponto, acha que é perfeito. Não é? Cada um. E eu quero dizer para vocês que o que determinou Satanás a derrubar Adão e Eva foi a inveja que ele sentiu do casal quando eles estavam felizes naquele lugar tão maravilhoso. Ele sentiu inveja e ele se determinou a derrubar o casal. Será que ele parou de sentir essa inveja? Claro que não. Ainda hoje ele está tentando as famílias a se separarem. E eu quero terminar com essa citação que diz assim: Satanás está sempre pronto para tirar vantagem quando surge qualquer ponto controvertido. E pondo em movimento os o que, gente? Os objetáveis traços hereditários de caráter no marido e na mulher, procura levar à separação os que uniram seus interesses em solene concerto diante de Deus. No voto matrimonial, prometeram ser um, comprometendo-se a esposa a amar e obedecer ao marido, este prometendo amar sua esposa e tratá-la com carinho. Se a lei de Deus é obedecida, o demônio da contenda será conservado fora do lar. E não ocorrerá separação de interesses, nem será permitida o que, gente? Alienação das afeições. A lei de Deus se resume em ama a Deus de todo o teu coração e de toda a tua força, e ama o teu próximo como? Quem é o nosso próximo mais próximo? É o nosso cônjuge. Eu quero orar nesse momento com aqueles que querem se comprometer a renovar o seu amor. Vocês querem isso? E eu quero dizer uma coisa para vocês: o testemunho de uma família bem ordenada, gente, é poderoso demais, é inspirador. É muito inspirador, isso é forte para modelar outras famílias. Eu fico muito feliz quando eu vejo os casais que vêm aqui na igreja. Pode entrar o Ministério de Louvor para cantarmos o hino final. Vamos cantar Amor no Lar. E eu quero dizer para vocês que é inspirador para a gente quando nós olhamos os casais unidos. Eu vejo Pedro e Ruth ali, sentadinhos naquele banco.
no silêncio, é um testemunho poderoso. Às vezes eu vejo Fabiana e Neanda entrando aqui com a renca de menino deles, né? Hoje Braulio está aqui com a esposa e os filhos. Isso é bonito de ver, ok? Quando vocês casais vêm para a igreja, se sentam juntos e os filhos estão perto, isso é poderoso. Isso é poderoso. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: vigiem seus casamentos, orem pelos seus casamentos. Todos os dias, pode vir, eu e Leia nos ajoelhamos juntos e nós oramos antes de dormir juntos, porque eu acredito muito que quando nós nos abraçamos e oramos juntos, isso nos torna mais próximos. E eu quero pedir para vocês, se ajoelhem juntos e orem juntos antes de dormir, para que Deus continue fortalecendo, abençoando, para que os casamentos da nossa igreja possam ser fortalecidos pela presença do Espírito Santo.